Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para estes últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, vem à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 31, é o texto de base da mensagem desta manhã, que o Senhor nos traz para refletir. A palavra de Deus, ela é ministrada, e cabe a nós o refletir, o pensar e o repensar a respeito de nossa vida, de nossa condição, do fato de sermos igreja, como estamos nós vivendo nos momentos antes da vinda do Senhor Jesus. E o tema da mensagem desta manhã é, portanto, extraído deste versículo de base. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, que nos diz: e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Esse é o título da mensagem desta manhã. Porque a aparência deste mundo passa. Olhe para o teu irmão que está ao seu lado e diga para ele: a aparência deste mundo passa. Queridos, essa mensagem nos traz a tônica com respeito ao grande problema que nós vivemos nos dias de hoje. Nos traz a ênfase que nós tanto damos e ainda queremos continuar batendo nessa mesma tecla, de um tempo em que a crise da fé é muito grande. Vivemos uma crise da fé. Embora se fale tanto de fé, se fale tanto de crer em Deus e crer na sua palavra, mas se percebe que a fé verdadeira, em conformidade com a palavra de Deus, ela está escassa. Há muito do que se diz pensamento positivo. Há muitas pessoas que se dizem crer em Deus, mas para outros fins, com o fim deste mundo, com o fim da aparência deste mundo, e pouco se ouve falar de uma fé genuína na verdadeira palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que a aparência deste mundo passa, ele está nos chamando a perceber que o homem, ele tem um grande problema de conseguir ver apenas aquilo que parece ser, mas que não é. Quando ele diz a aparência deste mundo passa, ele está dizendo que este mundo possui uma aparência, mas que não possui essência eterna. É aquilo que os seus olhos veem, seus olhos físicos contemplam, aquilo que parece ser palpável, aquilo que parece ser tangível, aquilo que parece que não vai fugir das suas mãos, mas que em realidade,
é apenas uma aparência, é um engano. E aí nós somos agora convidados a pensar a respeito da dicotomia aparência e essência. Aquilo que é e aquilo que apenas parece ser. Abra a Bíblia dos irmãos aí no livro de Isaías, capítulo 40, e verifique como que o Senhor nos chama a de fato termos tal encargo, como que a Bíblia nos convida a sermos uma voz profética que anuncia, que declara, que proclama e que denuncia essa questão tão crucial nos dias de hoje e que poucos estão atentos a essa questão. Isaías capítulo 40, versículos 3 a 6, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Veja como que Deus diz que há de existir uma voz profética no deserto, que prepare o caminho do Senhor. Esta voz profética, ela se cumpriu na pessoa de João Batista, que proclamou a primeira vinda de Cristo, mas sabemos pela própria Escritura que esta voz profética haveria de estar presente também antes da segunda vinda de Cristo, preparando o caminho dessa segunda vinda. É uma voz profética que prepara um caminho. E diz o versículo 4: todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o diz. E logo no versículo 5, em que acabamos de ler, se coloca que essas duas questões: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá de contemplá-la. A carne é a aparência, a glória do Senhor é a essência, é a realidade eterna, que de fato tem valor eterno. Ao passo que muitas pessoas estão com os olhos postos na carne, postos no físico, no material, no tangível, no apalpável, negligenciam, negam, e se negam a ver e a se voltar para a glória de Deus. É por isso que o versículo 6 diz: uma voz diz, clama. Uma voz diz, clama. Queridos, observe que isso aqui é uma profecia que aponta para os tempos de João Batista, momentos antes da primeira vinda de Cristo, e uma profecia para os nossos dias, momentos antes da segunda vinda de Cristo. E então é dito que uma voz nos incumbe de clamar. Existe uma mensagem a ser pregada hoje, existe uma voz a ser ecoada hoje, e eu sei que muitos, ao nos ouvirem, ficam incomodados e querem de alguma maneira se livrar daquilo que estamos falando, e vêm com argumentos. Mas eu pergunto a todos os sofistas que procuram iludir o povo de Deus: que tipo de mensagem é a que Deus deseja que hoje nós preguemos? Porque o simples fato de muitos ficarem irritados conosco não é suficiente para justificá-los. É preciso que você, meu irmão, que me escuta nesta manhã, reflita perguntando: se estamos na condição de voz de Deus que o proclama, que proclama a sua palavra, é preciso perguntar assim: Senhor, o que hei de clamar? Qual é a mensagem de Deus para este século? Não é o que diz o versículo 6? Uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? E olha a resposta: toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Esta é a mensagem.
a ser pregada hoje. Se você, meu querido, é homem de Deus, se você, minha querida, é mulher de Deus, se vocês são igreja de Jesus Cristo, se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, se você é discípulo do Senhor, você precisa se enquadrar, se emoldurar desta palavra de que diz que devemos clamar. A mensagem é uma proclamação, a tempo e a fora de tempo, insistentemente dizendo aos homens: toda carne é erva. O problema é que nesses dias em que vivemos, amados, existe aí uma onda do século, uma onda do evangelho da prosperidade, que está pregando exatamente a carne. A carne aqui não é no sentido dessa carne humana que cobre os ossos do nosso corpo. Essa carne aqui diz respeito a todas as coisas que são corruptíveis. Carne no sentido daquilo que é corruptível, daquilo que se degenera, que se degrada, que se desfaz, daquilo que não tem essência absoluta, eterna, daquilo que é passageiro, daquilo que será destruído por ocasião da vinda de Cristo. Então existe hoje este evangelho humano caído, maligno, que prega a carne, que prega nesses últimos dias como uma voz que soa, não a voz do que clama, mas a voz de alguém que clama, dizendo às pessoas que Deus quer fazer com que elas prosperem na carne, com que elas prosperem no físico, no material, ao passo que a mensagem de Deus é: toda carne é erva. Tudo que é material, tudo que é tangível, tudo que é palpável, tudo que é físico, existe, e é até lícito que nós deles nos utilizemos, mas não podemos confiar nessas coisas, não podemos tê-los como sinal e selo da bênção de Deus para as nossas vidas, porque a mensagem de Deus é: não fieis daquilo que é material, daquilo que é físico, porque essas coisas passam. A sua glória, toda a sua glória, é como a flor do campo, como a erva do campo, que embora pareça no primeiro momento tão bela, logo se mostra murcha, logo se mostra caída, logo se mostra morta, logo desaparece. Então, nós estamos vivendo nessa crise, e neste drama, nessa tensão entre o que parece e o que é. E se você for sábio, você vai se agarrar àquilo que é. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo, uma serva de Deus, você não mais vai conduzir a sua vida na base, no fundamento das coisas físicas. E sabe por que que o homem, ele tem essa tendência de valorizar a aparência e de negar a essência? O problema está nos olhos. O problema não está em outro lugar. O problema está nos olhos. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 23, que os olhos são a luz do corpo. Os olhos são as lâmpadas do corpo. E Jesus então nos adverte dizendo: ora, se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, se os teus olhos são luz, a pergunta é como você vê as coisas, como você olha para as coisas. Se o seu olhar é um olhar daqueles que valorizam a carne, valorizam o terreno, valorizam as posses, valorizam a si mesmo, valorizam o dinheiro, valorizam as coisas humanas em prioridade às coisas de Deus, então os seus olhos são maus. Alguém pergunta: pastor, mas pode, será, interpretar a luz do corpo? Ou as trevas que há no homem como sendo a questão do seu olhar para este mundo? Ora, queridos, eu não tenho e não vejo nenhuma outra maneira de interpretar esse texto, porque se você lê-lo à luz do contexto, esse versículo está inserido em Mateus capítulo 6, versículo 23, no contexto anterior e posterior, em que Jesus faz severas advertências quanto
a este mundo quanto ao material. É nesse texto que ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem vestir, porque o Senhor cuida de vós. É nesse contexto que Jesus diz que são os gentios que procuram essas coisas dessa terra. É nesse contexto que Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. E então, se esse texto está inserido, embebido por este contexto, então ele deve ser interpretado como você olha para este mundo. O apóstolo Paulo diz: este mundo tem uma aparência, e esta aparência passa. O texto que lemos aqui de base, de introdução, diz que devemos nos utilizar do mundo, mas não devemos nos fiar dele. Devemos utilizá-lo como aqueles que apenas passam por ele, mas não podemos nos agarrar a este mundo, porque no momento que você se agarrar a ele, logo que você pensar que você está firme, ele fugirá de você. E grande será a decepção, grande será a vergonha, quando os homens que pensam que estão firmes descobrirem que aquilo que lhes trazia a firmeza lhes foi tirado. Esse é um grande problema. Quando Jesus, em Mateus 23, versículo 23, diz que os fariseus hipócritas cegos, eles coavam um mosquito e engoliam o camelo. Jesus se utiliza aqui de duas figuras de animais para mostrar aquilo que tem relevância e aquilo que tem pouca importância. Jesus diz que o homem é aquele que coa o mosquito. Ou seja, é um homem que vive dando atenção demasiada àquilo de pequena importância, ao passo que aquilo que é grande, o camelo, aquilo que de fato tem importância, isso passa desapercebido. Não seria esse o comportamento dos homens desse século? Não vivemos, queridos, reflita comigo, numa época, e nós todos estamos sujeitos a isso, porque isso é o espírito desta era. Isso não é próprio de um grupo, de uma denominação, de um líder religioso. Não, todos estes são vítimas de um sistema cujo cabeça é Satanás, que procura distanciar os homens da verdade, da realidade, da essência, do que tem valor, e os distrai com aquilo que tem nenhum valor, ou que tem pouquíssimo valor. O homem, portanto, ele tem essa inclinação, pela sua própria natureza caída e corrupta, de atentar para a aparência. O homem se preocupa com os cabelos, com os óculos, se preocupa com as vestes, se preocupa com o carro, com a casa. Não é verdade que quando alguém vai receber em casa uma visita, a pessoa fica preocupada, acorda cedo, limpa tudo, limpa o quintal que há tanto tempo não limpava. E por que agora vai limpar o quintal? Não, porque o fulano e o beltrano vão chegar. Então isso seria aparência, porque a sujeira não o incomodava até então, mas incomoda o olhar do outro sobre você. Não é assim também quando o jovem vai escolher uma jovem para se casar? Não é assim que os jovens olham para o caráter da moça? Não é? Olham para a bondade do coração, o quanto ela é serva de Deus, mulher de oração, de jejum, de consagração. Não é isso que os jovens homens olham para a moça ao escolher para casar? Ou eles olham para outras coisas? E o que diz a Bíblia sobre isso? Vã é a graça, vã é a formosura. O que vale diante de Deus é uma mulher que teme ao Senhor. Eu sei que isso é difícil de entrar no coração de um jovem, ou de uma jovem, mas a experiência tem demonstrado que o que vale mesmo é a pessoa como pessoa, não aquilo que ela parece ser. Então o homem, ele está envolvido nessas questões da aparência. O homem tem essa tendência de olhar para a aparência,
para aquilo que parece ser, para a ilusão, aquilo que brilha, mas que não tem essência em si mesmo. É por isso que nós separamos aqui alguns exemplos, 5 somente, de coisas que parecem ser no primeiro momento, e que os homens têm a inclinação de desejá-las, de tê-las para si, mas que a Bíblia chama de aparência. A primeira delas é a riqueza. A riqueza é apenas uma aparência. Vocês lembram do caso do jovem rico? Um jovem que, ao se aproximar de Cristo, perguntava assim: Senhor, ou mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Olhe para mim, meu irmão, por um momento. Vamos refletir esse caso do jovem rico como se fosse nos dias de hoje, com a atual mentalidade econômica, religiosa, da prosperidade dos nossos dias. Pense no homem rico que se aproxima do maior líder religioso da época e pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como será que hoje responderiam a um jovem rico, a um homem que tem fortunas, uma grande fortuna? Jesus olha para aquele jovem que no primeiro momento parece, não se esqueça, estamos falando de aparência. No primeiro momento o jovem rico parece desejar por aquilo que é real. A aparência que nos dá no primeiro momento é que ele está desejando por algo eterno, uma vez que ele busca em Cristo saber o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo, aquele que sonda o coração, aquele que sabe das intenções, aquele que sabe da disposição da alma e do coração do homem, Jesus responde como quem parece mostrar um caminho seguro. Mas este caminho que o Senhor vai mostrá-lo é apenas para apanhá-lo na sua própria astúcia. Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só há um, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Muitos hoje em dia se apropriam desse texto para dizer: está vendo? Jesus está ensinando que para herdar a vida eterna tem que guardar os mandamentos. Mas não se esqueça que o texto nos prova e nos mostra que Jesus parece apresentar este caminho, mas o que ele quer na verdade é apenas pegar o jovem rico na própria astúcia do seu coração. Quando Jesus disse: guarda os mandamentos, Jesus leva o jovem a refletir sobre esta prática na sua própria experiência. E o que o jovem rico responde a Jesus? Ah, Senhor, quais são esses mandamentos? Só poderia enumerá-los, por favor, a mim, para que, se porventura haja algum mandamento que eu não conheça, eu possa de repente me corrigir? E Jesus disse: olha, falarei apenas 6, porque não precisa falar 10, para você descobrir que você não é capaz. Não precisa falar outros mandamentos de ordem cerimonial, não, basta 6, que dizem respeito ao seu relacionamento para com o seu próximo. Jesus começa então dizendo: não matarás, não adulterarás, não, os 6 mandamentos referentes ao homem com o seu próximo. O jovem rico, ironicamente, sorriu pelo canto da boca e respondeu: ah, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. E agora, o jovem rico parece, de fato, ser alguém que cumpre pela sua palavra, não parece? Mas o que Jesus então faz? Então, jovem, nesse caso, já que você parece cumprir com tudo, então só te falta uma coisa: vende tudo o que tu tens, dê aos pobres. Porque não é verdade que o resumo dos 6 mandamentos, que se refere ao homem e ao seu próximo, não é amar ao teu próximo como a ti mesmo? Então, se você é alguém que cumpre esses mandamentos em relação ao próximo, não te será pesado ou difícil repartir os teus bens com aqueles a quem tu amas tanto, uma vez que tu os ama como a ti mesmo. Então, dê para eles os teus bens. O que aconteceu?
Irmãos, aquela palavra trouxe uma tristeza tão grande ao coração daquele jovem rico, por se perceber, agora é a realidade, incapaz de cumprir com este mandamento, com esta ordem, o que significa que se para ele herdar a vida eterna, ele necessitar de guardar que sejam esses 6 mandamentos, ele está fora da vida eterna. Não é verdade? Mas ele confiava então na riqueza. O seu coração não estava no seu próximo nem em Deus, o seu coração estava na riqueza. O que ele queria de fato era aquelas posses. E eu pergunto aos irmãos, será que hoje alguém diria para um jovem rico, em uma das campanhas da prosperidade, se o jovem rico lhe perguntasse o que deveu fazer para herdar a vida eterna, será que algum líder de hoje diria: vende todos os teus bens, dê aos pobres, e depois que tu estiveres destituído de tudo, sem nada, carente, venha congregar conosco? Não. Sabe o que diriam ou o que dizem nesse sentido? Se chegarem ali um jovem rico, dizendo: olha pastor, eu era um homem muito rico, milionário, mas depois que eu li a palavra, que eu já entendi, eu vendi tudo que eu tinha, eu dei tudo para os pobres e agora estou aqui, pobre, miserável, na tua igreja. O pastor logo dirá: você está sob maldição, porque o sinal da bênção é o dinheiro, mas Jesus diz exatamente o contrário. A palavra de Deus é: toda carne é erva, não vos fieis daquilo que parece ser, mas que não é, porque a aparência deste mundo passa. Leia comigo rapidamente Tiago capítulo 1, versículo 9. Olha como Tiago toca nessa questão da riqueza. Tiago capítulo 1, versículo 9 em diante, tratando-se sobre a visão das coisas físicas e materiais, diz Tiago na sua epístola, no capítulo 1, versículo 9 a 11, dizendo: o irmão, porém, de condição humilde, está debaixo de maldição. Está na sua Bíblia assim? Então vamos ler de novo. O irmão, porém, de condição humilde, está fora da bênção de Deus. Não é assim, não? Como é que diz a sua Bíblia? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aleluia! Diga glória a Deus. Versículo 10. E o rico? Glorie-se na sua insignificância. Tiago está dizendo: não pensem que a riqueza traz algum significado espiritual na tua vida, porque essas coisas são insignificantes. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Versículo 11: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Agora em Brasília, no Plano Piloto, Ministério Apostólico de Volta à Palavra. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de Volta à Palavra. Agora no Plano Piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para estes últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a Palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de Volta à Palavra.
todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária.